Oi pessoal, chegamos então na parte 5 do nosso vídeo sobre matéria orgânica do solo, que seria a nossa aula 5 da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Bem, nessa parte nós vamos falar sobre adubação orgânica. E aí eu peço que vocês prestem muita atenção e tirem as dúvidas no fórum, porque é uma conta que é muito simples, mas que muita gente confunde na hora de realizar, ao final da nossa aula de hoje. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a adubação orgânica. Bem, a adubação orgânica ela é um dos processos mais antigos da agricultura. Em 355 anos antes de Cristo, Xenofonte disse que o Estado grego arruinou-se porque o valor do uso dos estercos na terra não foi levado a sério. Era um material que já tinha disponível nessa época, né, pela produção animal agrícola, e eles não utilizavam o esterco para a produção de alimentos. Então houve um prejuízo significativo nessa época. Outro autor, Teofrastos, 372 também a.C., recomendava o uso abundante de esterco em solos pouco profundos e chegou a classificar os estercos de acordo com a sua riqueza. A gente está falando de 2.300 anos atrás. Né? Então ele listou a seguinte ordem de valores decrescentes para o esterco. Então ele considerou que os estercos do homem, né, as fezes animais do homem eram ruins, depois vinham os suínos, iam melhorando das cabras, de ovelhas e de bovinos e equinos seriam os melhores estercos que eles tinham disponíveis naquela época. Está falando de 372 anos antes de Cristo, quase 4 séculos antes da vinda do Messias. Bem, hoje nós temos uma série de produtos que podem ser utilizados como adubos orgânicos. Os principais deles são resíduos de animais, como dejetos de suínos, dejetos de bovino, cama de aves, né, que seria a cama de frango para adubação, é autorizada, e resíduos vegetais, como resíduos de agroindústrias, como é o caso das tortas. A gente tem aqui um exemplo clássico aqui na usina, né, nas usinas, as tortas de filtro, o uso da vinhaça, que é um subproduto da produção sucroalcooleira, e também o uso de compostagens e lodos. A gente tem a vermicompostagem, que seria os compostos feitos a partir das minhocas, principalmente, né, a vermicompostagem, o uso de lodo de esgoto, lodo de indústria para a agricultura, principalmente para aquelas culturas que o consumo não é diretamente que venha do campo direto para o consumo. Seriam produtos mais processados ou produtos originados para a alimentação animal. Bem, tem algumas tabelas, essa aqui é uma tabela do Conselho de Química, que mostra lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que mostra um pouco desatualizada, mas mostra para a gente um pouquinho dos teores de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e os teores de matéria seca de alguns materiais que são usados, de alguns materiais orgânicos que são usados como fonte de matéria orgânica. Então a gente tem aqui, vou deixar a tabela para vocês olharem, podem pausar o vídeo e darem uma olhada. A gente tem, por exemplo, cama de frango variando aí com 3,5% de fósforo em camas de frango que ficam pouco tempo, entre 3 e 4 lotes, e camas de frango que ficam até 8 lotes com 4% de fósforo. A gente tem aqui fontes de até 14% de cálcio em cama de poedeiras, né, em animais que recebem uma alta quantidade de cálcio na sua alimentação e, consequentemente, as fezes desses animais são ricas em cálcio. Então a gente tem uma grande quantidade de elementos que podem ser substituídos e não usados fontes químicas para a aplicação desses elementos via orgânica através dos estercos, compostos e outros materiais. Né? Então fica aí a dica para vocês darem uma olhada, procurarem em outras fontes também, na literatura, o que pode ser utilizado como matéria orgânica, material orgânico para elevar os teores de matéria orgânica do solo. Aqui eu tenho para vocês uma imagem do experimento, né? Um experimento simples que foi realizado, que mostra a influência da matéria orgânica. Então a gente tem ali teores diferentes de palhada, né? E teores de matéria orgânica. Então a gente tem ali 0, 20, 40 e 80 toneladas de matéria orgânica, estimado, né? Proporcional. A gente consegue observar o desenvolvimento dessas plantas. Onde recebeu menos matéria orgânica, as plantas estão com menor desenvolvimento.
Lá onde recebeu 80 toneladas, a gente vê que essas plantas estão mais verdes, estão com maior crescimento e, consequentemente, na imagem abaixo, a gente tem o tamanho que essas espigas foram produzidas no final do experimento. Então, mostra que a adubação orgânica, como fonte de nutrientes, a gente viu nos vídeos anteriores que a matéria orgânica ela libera principalmente nitrogênio, fósforo e enxofre, macronutrientes essenciais para o desenvolvimento dessas plantas. Então, a matéria orgânica ela é uma forma de fornecer nutrientes para que essas plantas consigam desenvolver e chegar no fim do seu ciclo e produzir os frutos, produzir os grãos que são necessários para a alimentação humana, animal, e produção de fibras, né, e por aí vai. Bem, a gente tem aqui para vocês, eu trouxe para vocês, um exemplo de adubação orgânica, e eu queria que vocês, antes de irem passando para frente o vídeo, pensassem um pouquinho comigo. Por exemplo, a meta do agricultor é elevar o teor de matéria orgânica num solo para 30 gramas. Aqui em cima ele fala que o solo tem 20 gramas por quilo. E que tem na propriedade esterco de curral com 35% de matéria orgânica em abundância. Quantas toneladas deste esterco devem ser incorporadas na camada de 0 a 20 centímetros? Tendo como base a densidade do solo, que é muito importante para a gente aqui, de 1 grama por centímetro cúbico. Sempre quando eu dou essa aula e eu trago esse exemplo, eu deixo ali uns 2, 3 minutos para que os colegas, vocês pensem como que essa conta poderia ser feita. No vídeo eu não vou poder deixar aqui vocês pensando e eu tentando raciocinar com vocês 2 minutos, 3 minutos. Mas pense comigo, se eu tenho 20 gramas de matéria orgânica no solo e eu quero levar isso para 30 gramas, e eu tenho na propriedade esterco de curral com 35% de matéria orgânica, qual a quantidade de esterco eu vou precisar utilizar? Basicamente é essa a pergunta. E nos slides seguintes eu trago o destrincho, a fórmula, como a gente deve fazer. Resumindo, são regras de 3. Eu vou passar aqui para a gente ir estudando e observando, mas olha aqui. Vocês concordam comigo que passar de 20 gramas por quilo de matéria orgânica para 30 gramas por quilo significa aumentar 10 gramas para cada quilo? Professor, 10 gramas de quê para cada quilo de quê? Perfeita pergunta. 10 gramas de matéria orgânica para cada quilo de solo. É assim que ele vem na nossa análise de solo. Eu tenho lá 22 gramas por quilo, 22 gramas de matéria orgânica para cada quilo, para cada 1.000 gramas. Nesse caso, eu tenho 20 e quero elevar para 30. Aumentar 10. 10 gramas por quilo, concordam comigo que seria a mesma coisa que 10 gramas de matéria orgânica para cada 1.000 gramas de solo? 10 gramas por quilo, 10 gramas para 1.000 gramas. Só equiparei a unidade. É a mesma coisa que 10 quilos para cada 1.000 quilos. 10 quilos de matéria orgânica para cada 1.000 quilos de solo. Ou 10 toneladas de matéria orgânica para cada 1.000 toneladas de solo. A relação é a mesma, 10 para 1.000. Então, quantos quilos de solo eu tenho em 1 hectare? E mais, nessa profundidade de 0 a 20 que ele falou para mim ali atrás. Então, 1 hectare de solo, na camada de 0 a 20, é 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare, 100 por 100, vezes a profundidade. 10.000 metros quadrados vezes 0,2 metros dá 2.000 metros cúbicos. Então, eu tenho em 1 hectare, na camada de 0 a 20, eu tenho 2.000 metros cúbicos de solo. Por que a densidade, eu volto aqui para mostrar para vocês, ela é importante para a gente? Eu tenho 1 grama de solo para cada centímetro cúbico de espaço. Peso pelo espaço. Então, eu tenho o volume desse solo. Grama pelo espaço. 1 hectare na camada de 0 a 20 tem 2.000 metros cúbicos. Qual que é o peso desse solo? Se eu pegar o volume do solo, 2.000 metros cúbicos, e multiplicar pela densidade, 1 grama por centímetro, 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. Só que muda a unidade de metro cúbico vezes grama por centímetro, vai para toneladas. Ou seja, em 1 hectare, na camada de 0 a 20, se eu tiver a densidade 1, eu vou ter 2.000 toneladas de solo. Professor, e se esse solo fosse mais denso, fosse 1,2? Eu ia multiplicar do mesmo jeito, 2.000 vezes 1,2. Professor, se fosse menos denso, 0,8.
2.000 vezes 0,8 ia dar 1.600 toneladas. Nesse exemplo aqui, 2.000 toneladas de solo estão em 1 hectare. Falei para vocês que eu preciso, volto aqui, de 10 quilos para 1.000 quilos. É a mesma coisa de 10 toneladas para 1.000 toneladas. 10 toneladas de matéria orgânica para 1.000 toneladas de solo. E aí eu lembro de alguns professores que disseram que a agronomia resolve tudo com regra de 3. Tudo não, mas grande parte das coisas a gente vai conseguir resolver dessa forma. Então eu tenho 10 toneladas, eu preciso elevar 10 toneladas de matéria orgânica para cada 1.000 toneladas de solo. Eu calculei agora há pouco 2.000 toneladas de solo no nosso solo, concorda? Então eu preciso de X toneladas de matéria orgânica para as 2.000 toneladas de solo que eu tenho disponíveis. Fazendo essa regra de 3, 2.000 toneladas, multiplico o cruzado, vezes 10 toneladas, dividido por 1.000 toneladas, eu preciso de 20 toneladas de matéria orgânica. Professor, resolvi o problema. Ainda não, vamos voltar lá. Ele tem na propriedade esterco de curral com 35% de matéria orgânica. Qual a quantidade de esterco que deve ser aplicada? Eu achei a quantidade de matéria orgânica. Seriam 20 toneladas de matéria orgânica. É uma outra regra de 3. O esterco bovino tem 35% de matéria orgânica. 100 toneladas de esterco tem 35 toneladas de matéria orgânica. Quantas toneladas de esterco para fornecer as 20 toneladas que foram necessárias? Fazendo a regra de 3, seriam necessárias 57,1 toneladas de esterco de curral. Então, a resposta para essa questão nossa seria 57,1. Eu vou colocar alguns exercícios respondidos sobre esse cálculo de matéria orgânica para vocês acompanharem, passo a passo, baseado nesse daqui. Não tem segredo. Caso não tenha entendido, pessoal, volte o vídeo, discuta no fórum, apresente as suas dúvidas lá, porque esse é um dos temas muito importantes e simples e que o produtor muitas vezes quer elevar o teor de matéria orgânica do seu solo, mas não sabe como deve fazer. E normalmente as quantidades são altas, porque a quantidade de matéria orgânica, de carbono orgânico na fonte, nem sempre é elevada. Então a gente precisa de muito esterco, ou muita torta de filtro, ou muita vinhaça, para poder elevar os teores de matéria orgânica a níveis considerados adequados. Nesse exemplo, a gente elevou de 20 gramas por quilo, 20 gramas de matéria orgânica por quilo de solo, para 30 gramas por quilo 30 gramas de matéria orgânica para cada quilo de solo. A gente elevou de 20 para 30. Normalmente os produtores elevam uma quantidade menor, porque justamente é uma alta quantidade de produto a ser aplicado. Nesse caso nosso aqui, no nosso exemplo, 57,1 toneladas. Certo? Agradeço a companhia de vocês. Queria mesmo estar em sala de aula, conversando com vocês pessoalmente, olhando olho no olho, mas a situação sanitária no Brasil não tem permitido que a gente faça isso. Então vamos conversando por aqui, espero que tenha sido proveitoso essa aula da gente hoje, proveitosa, e que as dúvidas possam ser sanadas lá pelo fórum. Tá certo? Um grande abraço a todos, bons estudos, e eu estou à disposição de vocês no fórum. Um abraço.